Alô pessoal, mais uma vez aqui com você, fala Valdeir Carvalho, com muito prazer, com muita alegria, dizendo que é sempre muito bom nós estarmos juntos aqui nesta conversa, neste super bate-papo, nessa troca de energia positiva. Também agradecendo a vocês pela amizade, pela confiança, pela parceria de sempre, também a atenção que vocês têm dado à nossa rede União de Rádios, a rede que chegou para ficar, a rede, né, moderna que mais cresce aí no Brasil e com uma programação excelente ao vivo, contando sempre com a sua participação e dizendo a vocês o seguinte: a gente estava fazendo, né, vou falar especificamente do programa Music Mix, que esse programa ele vai ao ar à 1 da tarde, ele vai ao ar de 1 às 3 e apresentado pelo nosso Ronaldo José. E é um programa com muito flashback, muita música boa, com a sua participação, valendo também ali os pedidos musicais. Os ouvintes conseguem interagir com o Ronaldo José, pedem as suas músicas e como o programa é Music Mix, então ele toca todo o estilo de música. E é um programa muito bom, para cima, sempre uma comunicação alegre, em alto astral, o que sempre vai aí dar um dinamismo à tua super tarde. O rádio, ele tem essa coisa muito importante, né? Isso que é interessante com o rádio. Ele mexe com as emoções, ele mexe com o sentimento. Então, quer dizer, as pessoas às vezes elas estão, nós estamos assim, né? Temos esses momentos um pouco para baixo, um pouco triste, precisando de uma companhia. E o rádio sempre foi e sempre será um amigo. Ele sempre será, né, aquele parceiro do dia a dia do ouvinte. O brasileiro, ele não vive sem rádio, ele consome o rádio, ele se diverte com o rádio. Lógico que hoje também tem outros meios de comunicação, mas o rádio, ele sempre foi e sempre será fundamental na vida do brasileiro. O brasileiro gosta de rádio. Então, o rádio, tanto online quanto o rádio convencional, eles continuam cumprindo esse papel. Então, o programa Music Mix, e nesse período da tarde, sempre ali depois do almoço, né, meio-dia, 1 hora, 2 horas, esses programas que são sempre feitos à tarde, isso em todas as emissoras, tem uma responsabilidade muito grande, que é pegar aquele momento em que a pessoa, né, até por uma questão da própria fisiologia do ser humano, ela tem aquela queda. Isso é normal, né, no nosso dia a dia. Você pode observar, depois do almoço, com metabolismo, ou sente sono, ou sente uma certa assim, a pessoa fica um pouquinho para baixo. Isso é normal, não tem jeito. Então, o que acontece? Esses programas, né, o rádio com seus programas, tendem a levantar o astral das pessoas nesse período. Esse período, ele sempre vai até umas 5 da tarde, onde a pessoa está um pouco assim mais para baixo, às vezes fica um pouco mais pensativa. Então, o programa Music Mix, ele vai ao ar de 1 às 3 e ele tem essa tendência de levantar o astral, de animar, de fazer com que os ouvintes fiquem numa boa, de bem com a vida e desempenhem as suas funções ali, né, com aquele otimismo, enxergando ali aquele período de uma outra forma. Faz com que as suas emoções, que você pense positivo. E isso é importantíssimo, isso é importante, né? A gente sempre compreender e pensar positivo, mesmo nos momentos difíceis. Porque o nosso cérebro é uma coisa muito interessante. O ser humano, ele foi feito para a reagir. O cérebro, ele percebe quando há o sentimento negativo, né, tomando conta do nosso coração. O cérebro, ele vai reagir àquilo dali, ele vai trabalhar, ele vai automaticamente lançar hormônios para que haja alegria, né, para que a pessoa reaja, porque nem o cérebro, ele não gosta desses momentos, né, que o ser humano às vezes se encontra para baixo. Então ele tenta, de todas as formas, fazer com que a pessoa tenha aquele upgrade, né? Ela tenha, se anime, né? Por isso que quando às vezes as pessoas elas se encontram em um quadro de depressão muito grande, profunda, é complicado, porque aí o cérebro ele já não consegue reagir, né? E não conseguindo reagir, aí a gente vê algumas situações que acabam terminando em suicídio. Então é importante o ser humano ele compreender essa fase da vida, né? Essa fase. E o rádio consegue cumprir esse propósito
E o Music Mix também consegue cumprir muito bem esse propósito. Porque o Ronaldo José, ele faz uma locução para cima, ele faz uma locução muito alegre, ele faz uma locução divertida e sempre também tem, né, aquela interação com os ouvintes. Então, isso vai dar, de fato, aquele gás que a pessoa está precisando. Ah, mas não vai mudar a minha vida. Lógico, não vai mudar a sua vida, nem a minha, nem a de ninguém, porque quem tem que mudar somos nós mesmos. Né? Compreender os ciclos da vida. Nós temos que compreender. Você vai ter aí um momento de alta e também de baixa. Isso faz parte do processo. Não tem como ser diferente. Né? Assim como você tem a doença, mas também tem a cura. Né? Tudo tem essa questão. Por isso que a Bíblia ela é clara. Né? Para tudo há um tempo. Só que nós não podemos aceitar o pensamento, às vezes, negativo vir até a nossa mente, beleza, no nosso coração, você pensar, tudo bem, isso faz parte. Agora, quando a gente se prostra a tal situação, é que é o perigo. Não pode. E também tem que tirar essa visão de que tudo só acontece comigo. Nossa, eu sou o mais desgraçado do mundo. Nossa, as coisas não me favorecem. Nossa, eu não tenho sorte. Para com isso, acaba com isso, esquece isso. Né? Todo mundo tem os seus momentos altos e baixos, mas a vitória, ela sempre vem. Ela sempre vem. Agora, lógico que nós temos que fazer com que isso aconteça. Ela não vai cair do céu. Né? Então, o programa Music Mix cumpre essa função. Então, você sempre ali, de 1 às 3 da tarde, dando, né, sintonizando ali em www.radiometrópole7.webradiosite.com. Vou até falar devagar. www.radiometrópole7.webradiosite.com. Você vai ter ali essas variações de programa. Por exemplo, às 7 da manhã, temos um programa com o Carlos Guzmão. É um programa evangélico. Para aquele período ali da manhã, né, o programa do Carlos Guzmão, quando a pessoa acorda, onde ela está vulnerável espiritualmente, é importantíssimo também. Porque ele sempre está trazendo aquela mensagem da palavra de Deus, né? Vem trazendo essas coisas que com certeza vão dar vai cortar aquela parte negativa. Né? O programa do Carlos Guzmão começa das 7 e vai até às 8 da manhã. Então, quer dizer, você pode acessar a Rede União através também das nossas páginas, porque sempre a gente deixa ali o link da Rede União. Ou seja, então tem sempre uma programação que sempre vai ali estar pronta para você ouvir. Então, agora, e outra, a gente estava testando, levar o programa às redes sociais, né? Sendo que é muito difícil, porque o rádio ele tem uma linguagem. O rádio tem uma linguagem. E as redes sociais, ela tem uma outra linguagem. O rádio, ele, né, requer muito mais aquela questão da informação, da música, aquela coisa tradicional. Já as redes sociais, as pessoas, elas querem uma participação muito mais ampla. Então, não tem condições, né, a não ser se depois a gente fizer mais um teste e só um programa com muito mais participativo, informativo, e aí, pelas redes sociais, trazendo realmente vamos botar uma troca de energia, mas ali em tempo real com os ouvintes. Mas isso é uma coisa a ser estudada. Então, aquilo que estava sendo feito nas redes sociais, por enquanto, só continua agora no rádio. Mas vocês, brevemente, a gente vai estar estudando como que a gente pode fazer com que isso esteja aí dentro do seu cotidiano, além do rádio, também nas mídias sociais. Então, muito obrigado por tudo e continue dando atenção à nossa Rede União de Rádio. Lógico que depois eu vou falar também do programa do Zezinho Vieira, né, que é uma plataforma popular. Temos também o programa com o J. Freitas, que é o Music Mix segunda edição, mas isso eu falo numa outra etapa. Agora, eu dei essa enfatizada no Music Mix com o nosso Ronaldo José, porque eu tenho certeza de 1 às 3 que você vai ouvir e você não vai querer, né, parar mais. Bom, como a gente está falando de rádio, e eu quero também falar sobre o Rock in Rio, e o Rock in Rio foi um sucesso, né, tanto em arrecadação, em público, com também ali os artistas, realmente, de fato, foram números fabulantes. Sendo que a gente ainda encontra, né, pessoas que são influenciadores ou também radialistas. Não sei o que essas pessoas têm em mente ou no coração, que essas pessoas estão com muito ódio, muita raiva.
Então elas só vão criticando, né? Elas só vão tentando fazer com que o produto em si ele caia assim em um desgosto diante da população. Agora, o Rock in Rio, de fato, ele foi um sucesso, ele é um sucesso, não tem como. Pelos números, deu para observar perfeitamente que com todo o trabalho que tem sido feito, né, contra a esses tipos de evento, as pessoas elas querem se divertir e elas estão certas. E eu, como trabalho na Barra da Tijuca, eu vi aquela movimentação, achei uma coisa assim, muito show de bola. Até isso eu falei com a minha mãe, falei com a Amanda, e veio falando com os amigos. Eu acho isso fantástico, eu gosto dessa movimentação. Tá, tem os problemas? Tem os problemas. Mas interessante até que na própria movimentação das pessoas indo ao Rock in Rio, nós não tivemos problemas. O BRT estiveram lotados, mas mesmo assim, mesmo dentro do BRT lotado, eles indo em direção ao evento, não se teve problema. Então, quer dizer, isso é muito bom. O ruim é quando você tem as confusões, mas não se teve confusão. Agora, eu acho que o que significa o Rock in Rio, quando hoje se fala assim, mas porque o Rock in Rio, né, ele já deixou de ser rock, porque você tem outras modalidades musicais. Mas isso sempre aconteceu, de fato. Em 85 também nós tivemos, além dos roqueiros, outros cantores com outros estilos. Então, quer dizer, isso também vem se perpetuando. Agora, se a gente for analisar como a gente não vem tendo uma renovação daquele estilo que nós tínhamos, e hoje você tem, né, diversos campos musicais, e se você pode realmente fazer com que esses campos musicais eles estejam juntos em um mesmo local, né, num evento, também realmente não está errado, está certo. Por causa de quê? Porque você vai diversificar o público, você vai diversificar os gostos. Então, se quando a gente para analisar, está certo. Por quê? Não podem mais hoje em dia, né, mesmo, por exemplo, que eu não gosto de alguns cantores, não gosto de alguns estilos musicais de hoje em dia, mas há quem goste. Há quem goste e muita pessoa que gosta. Então nós temos que saber respeitar esse público que gosta. Por quê? Isso também não é só de agora. Quantos grupos no passado foram criticados? Gente, o Bee Gees, um grupo sensacional, que na minha opinião é um dos melhores grupos musicais. Não tem uma música que você possa rejeitar dos Bee Gees, mas sofrendo muitas críticas mesmo. O Bee Gees chegou a um período que os caras consideravam até o Bee Gees como um grupo ruim, música ruim, era uma coisa impressionante isso já na década de 80. Então essas pessoas, esses críticos, eles sempre vão existir, não é só de agora, né? Por exemplo, a gente criticar alguns aí artistas que estão no mercado agora, tudo bem, é normal. Beleza, posso não gostar dos estilos musicais dele. Agora, eu tenho que saber entender que ele, hoje em dia, mesmo com esse estilo, ele atrai um grande número de público. E como o Rock in Rio ele é um evento musical, ele não tem que fazer separações. Pelo contrário, ele tem que fazer o que ele vem fazendo, né? Ele tem que chegar e agregar. Então, por essa visão de que o Rock in Rio promoveu e promove essa agregação, é onde, de fato, está aí o sucesso do Rock in Rio. Porque você tem sertanejo, você tem o rock, você tem MPB, você tem o pagode, você tem o samba, tem o funk. Quer dizer, são estilos diferentes, mas que conseguem realmente ter os seus públicos e você acaba ocupando aquele espaço. Então, é uma decisão muito inteligente. Mas o que eu venho escutando por aí, né, é algo assim absurdo. Você pode criticando certos artistas. Eu, na minha opinião, até como um leigo, não tem que criticar. Nós não temos que criticar os artistas. Por causa de que nós não temos que criticar? Porque, né, eles são a realidade. Quando a Ivete Sangalo saiu da Globo, muita gente comemorou, a Ivete caiu, acabou, né? Sabe quem eu estou falando? A Ivete tá aí, tá acabando coisa nenhuma. Tá aí, firme e forte, operante. Teve lá no Rock in Rio, fez um sucesso do caramba. A mulher até voou, entendeu? Lá sobre o pessoal que lá estava. Então, quer dizer, é um sucesso. Não tem como. Essa história de que nós vamos chegar, nós vamos destruir, não destrói.
As pessoas gostam, né, dos seus artistas e tem que ser respeitado. Agora teremos aí o Bruno Mars. Tivemos a Madonna também. Criticaram o evento da Madonna. Só faltaram acabar com o Rio de Janeiro, com o Eduardo Paz, acabar com a Madonna. Meu Deus do céu. E foi um tremendo sucesso em arrecadação, né? Foi um sucesso também de público, marcou a história do Rio de Janeiro. Né, mas só que pegaram um lado negativo e foram trabalhando em cima desse lado negativo para tentar destruir, mas não conseguiram. Porque a mulher botou 2 milhões de pessoas lá na orla da praia. Foi um sucesso tremendo. E os raivosos ficaram com uma raiva ainda, porque eles queriam, né, que desse ali menos de 300 mil pessoas, para eles ficarem contentes. E acreditamos também que o Bruno Mars vai conseguir fazer ali uma excelente apresentação. Então, o que nós temos que fazer, né, e o que eu torço, é para que, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Eduardo Paz principalmente, ele tem realmente uma visão excelente sobre esses eventos. Ele consegue trabalhar muito bem, tanto como o Réveillon, outros eventos que acontecem. O Rio de Janeiro, hoje, tem uma logística para receber e para promover esses eventos. Eu queria que, por exemplo, a minha cidade mesmo, que é São Gonçalo, ou Niterói, que é uma cidade vizinha, mas também eu considero Niterói minha cidade, que essas regiões promovessem esses eventos. Mas já imaginou esses eventos do outro lado da poça d'água? Imagine um Rock in Rio em São Gonçalo. Gente, que maravilha, como que aquilo ali ia movimentar a São Gonçalo. São Gonçalo ia aparecer, né, de uma forma internacional. Niterói também tem umas características semelhantes à do Rio de Janeiro, né, com que Rodrigo Neves, daqui a um tempo, ele pode até, ele sendo aí eleito prefeito de Niterói, pensar em levar esses eventos de grandes proporções para Niterói, Capitão Nelson lá também em São Gonçalo. Quer dizer, isso é muito bom. E essa história de que, né, lógico, nós temos que cumprir as nossas funções sociais. Lógico que sim, temos que trabalhar, nós temos que participar da questão política, lógico que sim, né? Tem muitas coisas para melhorar. Agora, não adianta também só ficar criticando, porque chega, critica, mas na hora de chegar e fazer a participação que tem que ser feita mesmo, com voto, com cobrança no dia a dia, não faz. Então, quer dizer, mas não é só por causa disso que também nós vamos ficar, agora daqui por diante, criminalizando, né, qualquer tipo desses eventos. Tem que ter esses eventos, eles são importantes, esses eventos sim. Eu acho que até esse tempo que o Rock in Rio leva, 2 anos, para se ter o próximo evento, é muita coisa. Poderia se usar aquele espaço ali para outros eventos dessa envergadura, né? Agora vem o Lollapalooza lá em São Paulo, que seja bem-vindo o Lollapalooza lá em São Paulo, né? Que eles façam um belo trabalho também, porque isso é muito bom. O que eu não posso, assim, o que eu não gosto é do fanatismo. Eu não aceito fanatismo em hipótese em lugar nenhum, né? Mas essa relação que o fã ele tem com o seu artista, ela é boa. Só não é boa quando ela fica assim, uma coisa muito doentia, né? Aí não tem como. Você tem que ter, lógico, uma visão e você precisa, entender, né, que o artista está ali, ele vem, ele faz o evento dele, tem o lucro dele, tem que ter mesmo e tchau, né? Ele não tem muita ligação com o seu fã. Mas agora, o fã também, né, desde o momento que ele não faça nada que seja nocivo a ele mesmo, ao fã, beleza, ele buscar as músicas, se informar, ele interagir, isso é muito legal, cara, né? Não é só nisso. Em qualquer situação, seja através de seriados, filmes, novelas, futebol, tudo aquilo que as pessoas gostam, né, e que elas procuram saber muito mais, elas se informem sobre aquilo dali, isso daí é muito bom, né, porque traz aquilo que a gente fala, traz essa questão de um dinamismo, de uma positividade para as pessoas, e as pessoas precisam de fato disso daí. Então, e eu também estou ouvindo algumas coisas com relação aí a críticas a certos apresentadores, né? Eu estou achando que a humanidade está ficando doida, algumas pessoas estão ficando malucas, porque você criticar um Luciano Huck, para que existe o Luciano Huck, para que serve? Pô, o cara tá na Globo, pelo amor de Deus, saiu da Rede Bandeirante de televisão, para que serve Jojo Todinho? Jojo Todinho tem essa importância aí na música, nas redes sociais. Essa questão já é subcelebridade. Que subcelebridade coisa nenhuma. São pessoas sim, são celebridades sim, são pessoas famosas e os tempos são outros. Os tempos são outros, né? Agora acabou essa coisa só de uma dependência de rádio, televisão, né? Você também agora tem as redes sociais e as pessoas conseguem muito bem, né, se firmar,
chegar ali, se promover, estão conseguindo crescer com as redes sociais, e isso é muito bom, né? Hoje as pessoas conseguem viver independentemente da questão de se ter ou não ali a televisão ou rádio, ou seja, a vida fora dessas mídias, porque hoje a gente tem as mídias sociais e as pessoas, né, elas estão aí aparecendo, estão se firmando através das mídias sociais e que continuem aparecendo. Então, eu olho assim, então eu posso até não gostar de alguns eventos musicais, mas eu respeito muito e que sejam bem mais vindos aí, o Jojo Todinho, esse MC Cabelinho e outros tantos mais que estão aí, né, fazendo com que haja muita alegria aí no coração de muitas pessoas, tá bom? Então o Rock in Rio foi um sucesso, ele é um sucesso, e essas pessoas que estão de mau humor e que estão com raiva da vida, a gente tem que buscar entender. Então, o importante é que haja muito mais promoções e que haja muito mais eventos desse peso e dessa qualidade dentro do Brasil e no nosso estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Valdeir Carvalho, desejo a vocês sempre muita vitória, haja muita paz, muita vida na vida de vocês, muita energia positiva e que Deus abençoe a todos. Forte abraço e até a próxima.